Bom dia a todo mundo. Quero agradecer a todos que estão aqui assistindo, vão assistir aqui um grande evento realizado pela Comissão de Turismo da OAB-RJ, em parceria com a Comissão de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OAB também. Quero apresentar a vocês, vou seguir a ordem que está aqui no meu visor. Do lado direito, doutor André Luiz Junqueira, membro da Comissão de Turismo da OAB, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB também. Nosso presidente da Federação de Conventions e Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, doutor Marco Navega, que representa empresários de todo o setor do turismo, nessa nossa conversa, nesse nosso papo, com as questões relevantes ao turismo nessa pandemia. Meu deputado estadual, presidente da Comissão de Turismo da ALERJ, deputado Welbert Rezende, ativo na comissão, ativo com a gente que é do turismo, sempre conversando, trazendo ideias, um grande parceiro também, advogado, amigo do nosso presidente da subseção aí de Macaé, nosso doutor Fabiano Pascoal, também grande parceiro nosso, doutora Marta Alves, conselheira efetiva da OAB, especialista em direito do trabalho, que vai trazer assuntos relevantes a todo mundo que está nesse momento crucial do setor atravessando. E doutora Ana Beatriz Barbosa, da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico. Quero agradecer essa parceria com a comissão e que nós possamos falar para o setor e poder abrir muitas propostas a todos. Né? Eu queria falar com vocês que estamos entrando agora mais com causas jurídicas do que de turismo. O pessoal do turismo entra muito, quer saber inúmeras ideias que estão acontecendo. A primeira, eu vou falar aqui para o doutor Welbert Rezende, que daqui a pouco vão começar a chover aqui as nossas manifestações dos guias, né? Falando sobre a regulamentação da Lei 8858 de 2008, que é de 2020, que é a regulamentação da ajuda emergencial para os guias de turismo que estão há 90 dias sem receber nenhum recurso, não tem atividade, não tem trabalho para eles, e a gente não sabe quando terá. O governo do Estado aprovou, né, o projeto de lei passou lá pela ALERJ, o deputado Helder Rezende defendeu também o projeto, a ajuda emergencial foi aprovada, porém, ainda não foi liberada para os guias de turismo. Falta regulamentação, e eu tenho certeza que o secretário Otávio Leite deve estar trabalhando na aprovação mais urgente possível. Vou abrir a palavra agora ao deputado Welbert Rezende, para fazer uma breve abertura, depois meu amigo Marco Navega, e aí eu retorno já distribuindo aqui para os nossos especialistas poderem falar com vocês. Doutor Welbert, nosso deputado Welbert Rezende, da Comissão de Turismo. Um bom dia a todos. Quero saudar primeiramente nosso anfitrião, o doutor Hamilton Vasconcelos, meu amigo, né, faz um ótimo trabalho. Da mesma forma que você colocou, Hamilton, também queria render inicialmente minhas homenagens ao seu trabalho, né, e a escolha acertada da OAB, dos companheiros advogados, dos colegas advogados, pelo trabalho que você vem desenvolvendo junto à comissão, nós com alguns outros órgãos. Na verdade, nós temos ali uma representatividade muito grande, e a OAB realmente está muito, muito bem representada. Hamilton sempre muito atuante, não perde uma reunião, audiências públicas, sempre muito antenado. Então, agradeço primeiramente o convite e quero também fazer essa saudação. Bom, saudar também os doutores, né, doutor André Luiz, doutora Marta Alves, doutora Ana Beatriz, né, especialistas aí em direito imobiliário, direito do trabalho. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa discussão tão importante, momentos agora de pandemia. Nós temos agora, são muitas novidades, estamos reaprendendo,
né, aprendendo a conviver com tudo isso, em todas as áreas, no turismo, na educação, no trabalho, enfim. Tem mudado tudo, a gente precisa ter agora, criando novas relações através do bom senso. Então, nós estamos reaprendendo a todo momento. Meu amigo Marco Navega, presidente da Federação dos Convention Bureau, o homem mais ativo em termos de turismo para mim no nosso estado, uma pessoa incansável, que luta o tempo todo buscando melhorias, representando aí no setor privado, que realmente transforma e faz a coisa acontecer. Então, eu queria dar bom dia a todos vocês. As pessoas que estão nos assistindo, né, essa live, uma live de grande importância, que vai discutir as questões jurídicas em tempo de pandemia. E para começar, como eu falei, né, inicialmente, dessa saudação minha, eu falei da dificuldade que é reinventar o tempo todo. Nós temos a Alerj hoje trabalhando exclusivamente para poder tratar questões do Covid. É claro que a gente trata qualquer outro projeto, mas por conta da questão do Covid, nós estamos trabalhando full time com matérias, já foram mais de 140 projetos aprovados, um pacote de projetos que, nesse momento agora de dificuldade que nós estamos vivendo, ele visa amenizar a dor das pessoas, tentando entender um pouco. E aí eu queria parabenizar desde já também o presidente da Alerj pela sensibilidade. Quando começou tudo, algumas coisas fechando, algumas câmaras de vereadores fechando, teve situação de algumas assembleias fechando, e aí nós nos mantivemos firmes, porque era importante também alguns projetos de lei para poder dar aí a tranquilidade e proteger o cidadão nesse período agora de pandemia. Fizemos alguns que dão a proteção direta. Vou citar aqui que tem a ver com esse tema, a Lei 8.767, foi uma lei que o setor, o trade de turismo, uns gostaram, outros não, foi aquela que autorizou a remarcação e cancelamento de viagens, passagem aérea, de pacotes, dando aí uma segurança. Nós tínhamos até então uma insegurança jurídica muito grande por conta disso. Alguns donos de pacotes falaram, eu não vou remarcar não, você vai perder sua viagem e tal, e aí veio para poder ter aí, dar uma tranquilidade para o cidadão. A Comissão de Direito do Consumidor não está aqui também, mas foi uma comissão muito, muito efetiva também nessa discussão, de discutir a questão da remarcação de viagem. E uma outra aqui, para poder encerrar, que é só uma abertura, tem a ver também com o caso aqui, tanto de direito imobiliário, quanto da Comissão de Turismo. Aprovamos na semana passada a Lei 2.185, uma lei também que foi para o governo agora, que ela autoriza o Poder Executivo a requisitar hotéis, motéis, pousadas para acolhimento de mulher vítima de violência doméstica e familiar nesse período agora do Covid-19. E aí nós temos alguns pontos favoráveis e alguns pontos que realmente podem ser prejudiciais. Né? Favoráveis porque nesse momento agora de pandemia, o governo utilizar dos leitos para colocar essas mulheres vítimas de violência familiar e doméstica, pode ser legal no momento agora que o turismo ainda está muito devagar. O turismo é um dos setores que vai demorar mais a se estabilizar. Né? Temos outros, por exemplo, eu moro em Macaé, temos a indústria do petróleo lá toda contratada. Ela provavelmente seja uma indústria que vai ser uma das primeiras a se recuperar. Está toda contratada, liberou, as pessoas já voltam a trabalhar. Está tudo acertado. Agora, o turismo não, precisa de outros fatores. Nós discutimos isso ontem na live que nós fizemos, que é o fator segurança, a questão da vigilância. Quem tiver mais protocolo de vigilância sanitária nesse momento agora, vai começar a trazer um pouco mais de credibilidade e, através do fator confiança, as pessoas vão voltando. Então, é um pouco diferente. Mas, voltando à Lei 2.185, ela tem dois aspectos para a gente poder analisar, viu, Milton? Primeiro, como eu falei, que nesse momento agora, ela ocupa os quartos. Bom para aquelas pessoas que não estavam com o quarto vazio. Mas, por outro lado, as pessoas que tinham a expectativa de começar a usar como turista, pode se ver obrigado a ter aí seus quartos ocupados pelo poder público com essas mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. Tem outra questão também que nós vamos precisar discutir. Quando ele aluga o quarto lá para um turista, ele tem lá a liquidez no momento que o turista deixa o quarto, desocupa o seu estabelecimento. O caso do governo é diferente. Como que o governo vai pagar? Vai pagar com quanto tempo? Enfim. Então, nós temos todas essas questões aí para avaliar e ver a questão da lei. A lei já foi aprovada na Alerj e segue para a sanção do governador. Bom, mas o que eu queria dizer é que nós estamos lá de olho. Quero colocar a Comissão de Turismo da Alerj à disposição dos senhores para todas as ações que sejam importantes no período de pandemia, alguns projetos de lei. Olha, precisamos aprovar um projeto de lei, nós estamos vendo que a população
precisa ter esse apoio, ter essa proteção aqui, precisamos de uma lei para isso. Quero colocar a nossa comissão à disposição para poder protocolar essa lei e ouvir aqui também, entender um pouco mais, porque eu costumo falar que a gente é generalista lá na Alerj. A gente acaba legislando sobre turismo, sobre saúde, sobre educação, sobre trabalho, sobre transporte, e a gente acaba não sendo especialista numa área. Eu tenho uma área de formação jurídica, mas atuei muito na área de saúde, então questões que falam sobre saúde ou segurança pública, eu me sinto mais à vontade. Agora, com esses professores, agora Marco Navega, Milton, enfim, eu tenho aprendido um pouco mais, mas estamos aí aprendendo e quero aqui ouvir também. Do mais, saudar a todos, dar um bom dia a todos e me colocar à disposição. Obrigado, Elvis. Obrigado. O seu trabalho na Alerj tem sido muito importante em algumas ações que você sabe que serão fundamentais para desenvolver o turismo do Estado, como Marco Navega, e a gente discute sempre, principalmente hoje o Conselho Estadual de Turismo, que tem que ser uma bandeira nossa até essa reformulação. Não vou gastar muito. Marco Navega, meu presidente da Federação de Convênios, para você fazer nossa saudação inicial. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Obrigado, Hamilton, pelo convite. É sempre uma satisfação, é quase uma honra para mim estar junto com você. Falar também um pouquinho sobre o deputado Elbert, né? Muitos que estão aí nos ouvindo, de repente não te conhecem, tá, o Elbert? O Elbert, ele tem uma formação no direito, foi vereador aí por 2 mandatos, e ele tem uma sinergia que poucos parlamentares têm. Você é uma pessoa que adquiriu o conhecimento, né, do direito, mas você é uma pessoa muito próxima do cidadão. E a gente, enquanto Convention Bureau, nós trabalhamos muito o associativismo das empresas, né, do empresário. E meus amigos que estão nessa live com a gente, né, o doutor André, né, as doutoras também que estão aqui presentes com a gente, precisam entender que a dificuldade que vai imperar daqui para frente vai ser muito no campo do direito, né, Hamilton? E o direito, ele tem que ser hoje uma ligação, ele não pode servir como um instrumento nem para paralisar a atividade do turismo e nem para desprestigiar os colaboradores de toda a cadeia, né? Como o Hamilton falou, nós temos aí hoje um gargalo, que são os guias, né, que pararam, né? São pessoas físicas, eles não têm garantias, eles não têm poupança, né? Eles vivem do dia a dia. Eles precisam, sim, desse apoio. Mas também nós sabemos, né, doutor Hamilton, que esse apoio hoje, através do Estado, ele se torna muito difícil, né? O nosso Estado está em recuperação judicial, e eu até fiquei preocupado hoje de manhã, deputado Elbert, porque já anunciaram aí que o Estado saiu em mais de 20 itens, né, da recuperação fiscal, o Estado se afastou. Então, nós devemos perder aí a condição de recuperação fiscal, e se isso acontecer, nós vamos realmente ter momentos muito difíceis daqui para frente. Então, o apelo que eu faço, né, a essa comissão de advogados, doutores, é que vocês, dentro do segmento de cada um, nos ajudem a ultrapassar esse momento difícil. E vocês serão, assim, primordiais, principalmente você, doutor Hamilton, pela tua comissão de turismo hoje, de fazer a interligação da OAB do Estado do Rio com o turismo do Estado do Rio, que é o que você faz como mestre, né? Você desempenha isso de forma muito tranquila. Você é um advogado, Hamilton, que você milita em todas as esferas, né? Empresarial, laboral, né? Você entra em sindicato, você entra em associações, né, patronais. Quer dizer, você é uma pessoa que tem essa facilidade. Eu falo sempre para as pessoas que você é um construtor de pontes. E é verdade, tá, cara? Você consegue fazer a interseção de quem precisa e de quem quer, e de quem tem, né? Isso é muito difícil, né? Isso é a arte de saber viver. Você desempenha ela muito bem, e vou passar a palavra aí para você para continuar aí na abertura, e estarei aqui contribuindo com aquele pouquinho que a gente vem acumulando aí ao longo do tempo. Obrigado pelas palavras, meu amigo Navega. Eu queria já, para a gente não perder tempo, já passar diretamente para a doutora Marta Alves, conselheira efetiva da OAB, para falar as questões
relativos ao direito do trabalho que nós levantamos e já podemos discutir, que já tem inúmeras pessoas aqui já mandando mensagem. Algumas são de hotel, algumas mandaram no meu WhatsApp aqui, que são mais de guias, mas eu vou agora deixar com você, doutora Marta. Muito obrigado por estar com a gente aqui, dividir esse conhecimento e toda essa sua experiência no setor. Bom dia a todos, obrigada, Milton. Bom dia aos meus colegas que aqui participam, e assim como o deputado Marco Navega. Em relação às questões trabalhistas, né, nós tivemos muito avanço, muita evolução necessária, né, nesse período de pandemia. Nós tivemos aí diversos estabelecimentos totalmente fechados, alguns continuam fechados, e temos agora um plano de reabertura na cidade do Rio. Alguns estabelecimentos já voltaram a funcionar, os shoppings já voltaram a funcionar, e muitas empresas já estão trabalhando, se não 100%, mas parcialmente. E a pergunta que todo mundo faz quais são os cuidados, né? Ou qual é a nova regulação, enfim, o que eu preciso observar nesse retorno dos meus empregados ao trabalho. E aí, Hamilton, nós tivemos na semana passada, né, então é recentíssimo, uma portaria conjunta número 20, emitida pelo secretário especial do Trabalho e o Ministério da Saúde, com uma série de determinações importantes necessárias ao retorno ao trabalho, tá? Muitas pessoas já vinham orientando, colegas advogados, a imprensa já vinha noticiando. Então, eu optei por trazer aqui um resumo do que diz a portaria, sabendo que, obviamente, varia de setor para setor. Mas, nesse retorno ao trabalho, tá? É muito importante entender que estamos vivendo um novo normal. Então, esse novo normal, né, é imprescindível que a gente tenha, né, medidas efetivas, que o médico do trabalho da sua empresa, ou enfim, que o seu plano de riscos da empresa, que a gente chama de PPRA, o PCMSO, que é já voltado aos exames médicos utilizados, necessários aos empregados, é muito importante que eles sejam atualizados para esse período do Covid. Então, é preciso conversar com o médico do trabalho da empresa para revisar toda a documentação, os procedimentos de segurança, porque ele é a melhor pessoa para avaliar o ambiente de trabalho. Portaria conjunta. Hamilton falhou aqui, você está me ouvindo? Não, falhou um pouquinho. Você poder voltar um pouquinho, só 20 segundos do que você falou. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem agora. Estou ouvindo muito bem, muito bem. Estou ouvindo bem. Tá. Oi, agora... Vocês estão conseguindo me ouvir? Hamilton, você está me ouvindo? Falhou aqui. Tudo bem. Tá, ok. Então, essa portaria conjunta, ela traz uma série de medidas importantes, como, por exemplo, a triagem. A partir de agora, todo mundo vai precisar fazer uma triagem dos empregados na entrada, tá? Então, algumas empresas já estão adotando isso, que é aquele termômetro, né, à distância, e também a conferência, né, o uso obrigatório de máscara, a higienização do empregado, da mochila, da bolsa, das mãos. Então, várias medidas para que o empregado, quando ele adentre no ambiente de trabalho, que ele possa oferecer segurança para os demais empregados, enfim. Então, isso é um ponto importante, a triagem inicial. Então, se o empregado apresentar qualquer sintoma de que esteja com Covid ou qualquer sintoma suspeito, ele deve ser orientado a retornar para casa. Ele não pode continuar, ele não pode trabalhar, não pode continuar no ambiente de trabalho,
tá? Um outro ponto importante da portaria trata sobre distanciamento, então, eles exigem um distanciamento entre os empregados de 1 metro, ou caso isso não seja possível, uma barreira física, né? Então, de repente, divisórias em que realmente o empregado fique isolado do outro empregado, observar o distanciamento em áreas comuns como refeitório, vestiário, observar também, disponibilizar treinamentos e orientações para esses empregados. E aí, uma dica que eu dou aos empregadores é que, em relação a esses treinamentos, essas orientações, é muito importante que isso tudo esteja documentado, né? Então, que o empregado, ele preferencialmente, até a portaria diz, por meio eletrônico, mas que ele esteja ciente, ele responda por e-mail, olha, ciente dessas novas orientações, ou confirmo aqui que assisti o treinamento por vídeo do médico do trabalho. Isso é muito importante, porque toda essa documentação, ela agora precisa estar disponibilizada para o fiscal do trabalho. A partir do momento em que essa portaria conjunta ela entra em vigor, também inicia uma nova rotina de fiscalização do trabalho. Certamente nós teremos fiscais do trabalho visitando esses estabelecimentos que reabriram, observando se essas normas da portaria conjunta elas estão sendo cumpridas. Então, é importante ter esses cuidados e que esses cuidados sejam formalizados. Um outro ponto muito importante da portaria, a portaria especifica, né, os casos confirmados, que não necessariamente seria só casos confirmados com exame laboratorial, mas, por exemplo, casos de pessoas que tenham tido contato com contaminados, então, eles são equiparados aí pela portaria a casos confirmados de Covid, e também os casos suspeitos ou equiparados aos suspeitos. Então, seriam pessoas que têm sintoma, mas que não têm, clinicamente, não tem comprovação do Covid, mas tem sintomas leves, que podem ser também confundidos com outros, enfim, com uma gripe ou alguma outra doença. E há uma orientação da portaria, e é importante como lidar com os casos confirmados e como lidar com os casos suspeitos. Porque, por exemplo, se houver um caso confirmado na empresa e esse trabalhador ele teve contato com outros empregados, a portaria obriga que se afaste esses empregados que tiveram contato por 14 dias, sem prejuízo da remuneração. Então, essa é uma observação importante, e a gente precisa cuidar desse ambiente de trabalho dessa forma, investigar os casos confirmados, os casos suspeitos, quem trabalhou com esse empregado, seja para afastar ou seja para adotar alguma outra medida de maior observação, se for simplesmente um caso suspeito de Covid não confirmado. Tá? Bom, e a portaria também fala sobre o grupo de risco. Esse é um outro ponto importante, porque muitos empregadores, né, possuem grande parte dos empregados ou no grupo de risco acima de 60, ou o grupo de risco que a gente chama naquelas doenças crônicas, enfim, e que se fala muito, se noticia muito na empresa, na imprensa. Então, em relação a esse grupo de risco, existiu uma discussão, até por ausência de previsão legal, se o empregador deveria afastar ou se esse empregado poderia trabalhar. Até porque ele não poderia ter o contrato suspenso lá pela MP 936, a MP dizia que o aposentado não teria direito ao benefício emergencial do governo. Então, isso, por exemplo, no caso do aposentado, era um problema para o empregador. E o que a gente identificou pela portaria é que, a partir de agora, eles recomendam, né, o teletrabalho para o grupo de risco, mas, caso isso não seja possível, que você adote todas as medidas para que esse empregado do grupo de risco ele trabalhe em um local arejado. Então, essa posição, esse posicionamento, né, do secretário do Trabalho e do Ministério da Saúde, eles servem como uma segurança para o empregador, de que o empregador pode sim ter esse trabalhador do grupo de risco na empresa, desde que adote as medidas de segurança necessárias para que esse empregado evite contato com outros empregados. Então, em resumo, Hamilton, e não para não me estender muito, eu acho que essas são as
principais medidas de retorno ao trabalho, todas previstas na portaria, e a dica que eu dou para os empregadores é que eles observem todos os comandos da portaria e que adequem o seu estabelecimento para esse retorno ao trabalho de forma segura e evitando, obviamente, uma multa administrativa da fiscalização do trabalho. Marta, muito obrigado. Acho que foi muito esclarecedor. Muitos pontos assim que nós até não pensamos no dia a dia. Você traz a reflexão, né? E para os hoteleiros vai ser muito importante. Eu queria perguntar antes se tem alguém aqui de nós aqui que queira já fazer uma pergunta para a doutora Marta, ou se eu faço perguntas que foram enviadas. Tem alguma pergunta aqui de vocês? Na Vega quer perguntar. Hamilton, eu queria só fazer uma sugestão. Você está me ouvindo bem? Muito bem. Eu participei, alguns anos atrás, Milton, pela Associação Comercial aqui de Macaé, da criação daquelas câmaras de arbitragem, né? Eu queria só ouvir de vocês depois, dentro do segmento de cada um, qual a possibilidade da gente ter essas câmaras de arbitragem para ajudar a doutora Marta, principalmente na parte trabalhista, né? E que toda e qualquer ação que for sendo feita, que tenha primeiro uma negociação para evitar uma demanda judicial. Se é possível isso, né? É que a Marta caiu, a gente vai ter que trazer ela de volta. Deixa ela voltar, a gente fala sobre isso. Doutor, você quer falar, o deputado, como alguma coisa, como previmos, temos aqui uma enxurrada de mensagem dos nossos guias de turismo. Quero frisar que acredito, né, que na palavra do secretário, que ele vai fazer a regulamentação, mas o deputado quer falar alguma coisa contra a questão? Bom, eu quero só frisar o que já vem falando, Hamilton, você que me trouxe essa questão inicialmente, quando nós estávamos com o projeto de lei ainda tramitando, nós somos um dos coautores do projeto, porque, na verdade, foi pensado a outros projetos. O projeto ele foi protocolado de forma isolada, depois ele foi unido a outros projetos para também pedir auxílio emergencial para outras categorias. Então, fiz um projeto grande com alguns incisos, e nesse estão os profissionais. Eu quero dizer do meu total apoio à 8858, dizer da importância dela nesse momento agora. Esse dinheiro precisa chegar na ponta, as pessoas não têm condições de se manter. Esse elo todo do turismo, né, nós tratamos ontem, inclusive falamos sobre isso, a ponta mais fraca é o guia do turismo, e a gente precisa ter uma sensibilidade, dado primeiro a questão humana, e depois dada a importância deles nesse processo também. Então, eu quero dizer que nós estamos entrando em contato com o governo também, fazendo toda a pressão política para que a Lei 8.858 seja regulamentada. Eu sei que os guias tiveram uma reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, secretário da Casa Civil, mas nós estamos também, enquanto parlamentares, pressionando, enquanto presidente da Comissão de Turismo, estou fazendo um ofício também, mandando para o governador, para termos aí a regulamentação dessa lei tão importante para essas pessoas. As pessoas estão passando dificuldade nesse momento, e nós precisamos ter essa sensibilidade. Então, Hamilton, todo o apoio ao 8858. Obrigado, deputado. É muito importante essa declaração, que, assim, estão precisando. Nós já tivemos um grande trabalho aí do Arnaldo Bichucher, do André Angulo, Wagner Medeiros, toda a guia, né, a Liga Independente dos Guias de Turismo aqui do estado do Rio. Eles já foram buscar a cesta básica no Pão de Açúcar. Eu acho que outros parceiros também já entregaram, pôde entregar aos guias, que realmente são 90 dias sem uma remuneração. Isso vai ser uma ajuda para poder botar comida na casa, como disse aqui, quem tem fome tem urgência, né? Marta, você está escutando a gente? Eu já estou vendo... peraí. Eu estou vendo você, deixa eu ver. Alô? Foi, então eu não estou vendo você, mas estamos ouvindo. Está caindo, né? Tá, deixa eu botar de novo aqui para o stream. Marta, voltou? Marta. Engraçado que abriu aqui dois para mim. Então,
enquanto a Marta não retorna, Navega, eu vou pedir para você aguardar essa tua pergunta para a gente ficar, quando ela retornar, a gente fazer. Já vou passar para a doutora Ana Beatriz Barbosa para poder entrar na questão do direito imobiliário urbanístico e nós entrarmos em algum... A doutora Marta retornou, não sei se ela está ouvindo. Está ouvindo? Pronto, agora estou ouvindo, estou vendo todo mundo, melhorou. Desculpa. Então, se você quiser aproveitar, pode falar a questão que o nosso Marco Navega levantou. Eu não consegui ouvir a pergunta do Marco. Desculpa, Marco, você pode repetir? Não é nem uma questão de pergunta, tá, doutora Marta? Tentar trazer de volta aquelas câmaras de arbitragem, né, que foram criadas, né, lá atrás, e que a gente evite muitas demandas judiciais dentro dos tribunais. Tentar, de alguma forma, fazer um acordo entre as partes, né, e evitar essa grande quantidade de demanda judicial que está por vir em função da pandemia, né, em todos os setores, não só no trabalhista, mas no comercial, no industrial, né, todos vão passar por essa discussão dos direitos, né? Então, a minha sugestão é até, aí sim cabe uma pergunta, é saber se essas câmeras de arbitragem, se elas passaram se sumiram, ou se ainda existe a possibilidade da gente trazer esse instituto de volta, né, para ajudar. A Câmara Arbitral, inclusive aqui no Rio, é especializada aí na área trabalhista. Temos bons árbitros da área trabalhista, mas essa é uma ferramenta atualmente utilizada para empregados que a gente chama de hipersuficientes. Então, normalmente executivo, né, pessoas que recebam um salário aí de acima de 13 mil reais, para essas pessoas, a Justiça do Trabalho aceita que essas pessoas se defendam e negociem e utilizem as câmaras arbitrais. Como na Justiça do Trabalho existe aí uma presunção de que o empregado ele é hipossuficiente e que ele não tem condições de litigar com o empregador, né, de forma isonômica, a Justiça do Trabalho acaba não aceitando a utilização da Câmara Arbitral para esses empregados gerais, né, as pessoas aí que recebem um patamar médio ou de salário mínimo, enfim. Agora, o que se tem, o que se utiliza muito, né, pós-reforma trabalhista, e eu acho que tem dado muito certo, Marco, é a questão do acordo extrajudicial, né? Então, principalmente nesse período da pandemia, em que a gente sabe que as ações trabalhistas elas tendem a demorar mais, né, por conta da ausência de audiências presenciais, que é um ato, apesar das primeiras audiências virtuais já serem realizadas pela Justiça, a gente ainda está distante da possibilidade de uma instrução efetiva telepresencial. Fato é que muitos advogados têm buscado advogados de empregado, né, buscado empregador e vice-versa, para fazer um acordo. Então, faça uma composição prévia e a gente leva ao judiciário somente o acordo pronto, extrajudicial, para homologação do juiz. Então, me parece que nesse período pós-pandemia vai ser aí talvez a medida mais utilizada para ajudar e para conseguir resolver o problema do empregado de forma mais rápida e que seja melhor para todas as partes. Tá ótimo. Marta, eu vou botar aqui uma pergunta que foi a Fatinha Luz que botou. No turismo, a responsabilidade de ver o passageiro que tem algum sintoma será do guia ou da agente. Tem algo na lei que o guia possa se prevenir em alguma complicação deste tipo de situação nos futuros trabalhos? Desculpa, Milton, eu só não entendi. Tem um passageiro, não entendi o restante. No turismo, a responsabilidade de ver o passageiro que tem algum sintoma será do guia ou da agência? Tem algo na lei que o guia possa se prevenir em alguma complicação deste tipo de situação nos futuros trabalhos?
Nós não temos uma regulação, uma regulamentação específica para essa situação, mas o que a portaria conjunta ela traz é que o empregador, né, ele é responsável pelo empregado, até mesmo na relação com o público. Então, ele precisa adotar as medidas para que esse público ele não se contamine ou não contamine, né, os clientes, enfim, que não se contamine e não contaminem os empregados. E, de certa forma, quando você presta serviço para uma parte, né, no caso, se o guia for autônomo, desvinculado da agência, vinculação que eu digo da CLT, é importante que fique claro que existe o risco, mas da parte do guia ou da agência, precisa ter o cuidado de adotar todas as medidas de segurança previstas na legislação, seja na portaria, seja na legislação local, né, porque também cada cidade tem uma legislação específica sobre isso, porque se ele adota todas as medidas de segurança e, de repente, tem algum problema com algum cliente, essa agência, esse guia, eles conseguem se defender e mostrar que, provavelmente, essa pessoa não adquiriu o Covid naquela prestação de serviço, porque lá o guia ou a agência, eles adotaram todas as medidas de segurança possíveis para evitar a contaminação. Então, é importante sempre observar a legislação local e também as portarias do Ministério do antigo Ministério do Trabalho, agora Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, para que a gente não tenha aí um problema de responsabilidade civil, que seja, em relação a esses clientes que estão sendo atendidos. Tá ótimo. Muito obrigado, Marta. Não tem no momento outra pergunta. Essa outra colocação aqui, as medidas de segurança pedirão uma atenção especial para a manutenção de máscaras e aparelhos. Essa eu acho que você pode ficar um pouco, né, na questão da regulamentação. Eu vou falar da publicidade do turismo, seguirá no novo normal ou não. Só respondendo a relação da publicidade, eu vou dizer que muito do que você falou vai ser um desafio de cada destino. Cada cidade vai fazer a sua publicidade. O que eu tenho falado, em geral, e foi muito bom a explanação que você fez, foi o seguinte: no turismo, a palavra que era muito usada antes era experiência. Tudo no turismo é experiência. A gente que ia comprar um pacote, ou quem vendia o pacote, era tudo a experiência do turista. Ele tem que ter experiência. A gente viu vários aplicativos vendendo pacotes de experiência. Porque nós sabemos daqui em diante que a palavra vai ser confiança. Confiança, nessa confiança biosanitária, a confiança na segurança. Então, você falou muito bem, você precisa de todos os cuidados que vão ser necessários. Você quer falar em relação a isso? As medidas de segurança seguirão uma atenção especial quanto à manutenção de máscaras e aparelhos? Exato. A máscara é imprescindível. A portaria determina o uso obrigatório de máscara, diz que nenhum empregado, nenhum cliente poderá adentrar o ambiente de trabalho sem a máscara. Além disso, fala também que o empregador deve orientar sobre a utilização e a higienização dessas máscaras, deve fornecer essas máscaras, dá preferência para as máscaras de tecido, tá? Mas também cita, por exemplo, que se o empregado suspeito de Covid vai ao médico do trabalho para verificar se tem ou não, para uma avaliação, ele solicita que se use, então, uma máscara cirúrgica. Então, em alguns casos, a portaria fala em máscara cirúrgica. A portaria também fala sobre as pessoas que têm maior contato com o público, que tem que usar o face shield. Então, máscara obrigatória de tecido, a máscara deve ser trocada, face shield para quem tem contato com o público. Então, a portaria traz diversas orientações e obrigações para o empregador em relação à utilização dessas máscaras e até mesmo de como higienizar e como orientar o seu uso. Tá ótimo. Muito obrigado, Marta. Eu acho que agora qualquer outra pergunta, vou dizer para as pessoas que podem colocar aqui nos comentários.
mas vamos passar agora para a doutora Ana Beatriz Barbosa, para a gente falar sobre a locação de imóveis e empreendimento hoteleiros. É uma atividade nova, né? Entendo que seja recente, mas que está crescendo numa velocidade impressionante. Eu mesmo ontem recebi 2 mensagens sobre esse tema. Bom dia, doutora Ana. Agradeço estar aqui com a gente, agradeço a Comissão de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário estarem aqui com a gente. Muito obrigada, Milton. Eu agradeço muito o convite, estar aqui com o deputado Valber, o colega doutor Marco. A doutora Marco fez uma excelente explanação e meu colega André Luiz Junqueira, aí da Comissão de Direitos Imobiliários também. Eu confesso que, apesar de advogada, né, de imobiliário, enfim, eu trabalho há mais de 20 anos na estruturação de hotéis e shopping centers, e esse setor de hotelaria, alimentos e bebidas é uma paixão, né? Quem trabalha com turismo trabalha com dar prazer e gerar bem-estar e cultura, então eu acho que isso é um setor que não só dá muito prazer de trabalhar, mas que é absolutamente relevante para a nossa economia. Foi feito um estudo pelo FOB, em 2019, em outubro, que demonstrava que a cada 1 milhão injetado na economia do setor de alojamentos, se gerava 24,6 mil empregos. Então, a gente está falando aí de uma geração de emprego, de economia, que só faz bem. Realmente, o setor de hotelaria sofreu muito agora com a pandemia, né? E foi atingido de uma forma não só que inviabilizou muita continuidade, assim, desde o início de abril, o estudo no estado do Rio, na cidade do Rio, havia somente 7% de ocupação de hotéis, ou seja, inviável manter os hotéis abertos, né? Houve a discussão aí sobre a possibilidade de requisição administrativa de hotéis para servirem como leitos, mas não que eu tenha muita notícia, não houve essa implementação em larga escala. Houve a MP 948, que permitia uma maior renegociação para postergação de reembolso de valores e remarcação, que foi algo importante para a indústria, mas a gente está hoje para falar de uma outra utilização, que é a locação, né, dos quartos e de hotéis em geral, para viabilizar a continuidade do negócio. Realmente, não se sabe quando haverá retomada da possibilidade de turismo, né? Seja turismo empresarial, seja o turismo por lazer. Eu até acho interessante que saiu uma pesquisa, eu recebi essa semana, feita agora dia 17 a 19 de junho, do Paraná Pesquisa, que diz que 35% das pessoas informam que querem voltar, a primeira coisa que vai fazer, querem voltar ao turismo de praia. Eu espero que isso seja assim, que nosso Rio seja beneficiado. Eu agora moro no São Paulo, mas eu sou uma carioca inveterada. Mas, voltando às questões, eu acho que é importante fazer algumas distinções, né? Você tem aí a lei de locações, que é a lei de locações que rege locações temporárias e lei locações de maior porte, ela não se aplica aos hotéis e turismo, né? O turismo, né, é a prestação de serviços de alojamento temporário, conforme regulado pela Lei 1171, que é a lei de turismo, e que é ofertado em frequência individual, ou seja, para quadro nos quartos, de uso exclusivo do hóspede, e bem como combinado com serviços necessários ao usuário. Ou seja, você tem uma combinação da locação com prestação de serviços e um dever de guarda aplicável aí aos que se hospedam. Com a pandemia, vê-se que houve alguns tipos de tentativa de aumentar a circulação nos hotéis. A primeira foi assim, anunciada pela revista Época, uma iniciativa, por exemplo, da Accor, que passou a alugar quartos para que houvesse um hotel office, né? Então, pessoas
alugariam o quarto durante o dia, sem pernoite, para que pudessem trabalhar remotamente, mas saindo de casa. E isso houve aí uma demanda inicial, estava com uma demanda aí de 30%, salvo engano, dos quartos disponibilizados na rede Accor nesse primeiro momento em São Paulo. Não tive notícia de números posteriores, mas isso foi uma possibilidade de uso. Então, você cobrava pelo quarto, um valor não tão caro, talvez, e sem o pernoite, a pessoa trabalhava em quartos de hotéis, com uma higienização ao final do dia, para que seja a mesma pessoa retornando, seja outra pessoa possa retornar com a devida segurança. Houve também a notícia de locação de quartos, de disponibilização para pessoas idosas de menor capacidade financeira, como, por exemplo, aconteceu no Rio, para pessoas que estivessem morando em comunidade, ter uma maior proteção e estar habitando num hotel. Assim, as pessoas deveriam ter o mínimo de mobilidade. Os idosos com mobilidade poderiam estar ficando e se hospedando em determinados hotéis. Houve também, por exemplo, a gente pode citar a Prefeitura de Curitiba e de Criciúma, em Santa Catarina, que locaram hotéis para profissionais de saúde que residiam com pessoas consideradas de risco. Tudo isso foram algumas iniciativas que se vê aí uma locação dos quartos, não necessariamente para a principal ideia, que seria o pernoite. Eu acredito que esse tipo de iniciativa é excelente, é uma iniciativa que permite a continuidade da hotelaria, né? Ainda que esteja aí em momentos mais complicados. Iniciativas como essa são importantes não só para manter o empresariado, mas também para manter os empregos relacionados, e eu acredito que esteja em linha com a função social da propriedade, prevista no artigo 170 da Constituição. Então, eu acho que viabilizar o melhor uso da propriedade, permitindo a utilização, ainda que não seja dentro daquela categorização básica da letra da lei que previa o pernoite, eu acho que é muito útil. Mas há algumas questões que têm que ser dadas atenção, né? Quando você pega o licenciamento de um hotel, quando você tem toda uma estruturação, você tem questões urbanísticas muito importantes. Um apart-hotel, por exemplo, tem exigências urbanísticas diferentes de um hotel comum, né? Quando você está falando de uma estadia maior, de uma pessoa vivendo ou passando um tempo maior em um quarto de hotel, você tem distinções. Por exemplo, a Lei Complementar de 108 de 2010 do Rio de Janeiro previa que quartos de hotéis precisam ter um compartimento habitável e um banheiro, enquanto os quartos de hotéis de residência devem ter pelo menos 2 compartimentos habitáveis, um banheiro e uma cozinha aberta, e com uma área útil mínima. Isso para garantir a habitabilidade, né? O conforto das pessoas que vão ficar a longo prazo residindo ou se hospedando de longo prazo nesse tipo de quarto. É importante também notar que não é só para o conforto do hóspede que a gente tem que observar o mínimo de urbanismo. Há outras questões que podem afetar. Outro tipo, por exemplo, de questão urbanística que tem que ser analisado quando escolhendo o hotel que vai ofertar esse tipo de locação, esse tipo de serviço, né? Porque você não está oferecendo só um quarto, você está oferecendo exatamente serviços de alimentação, de bebida que pode ser servidos, e serviços adicionais estão ofertados quando você trata de empreendimentos hoteleiros. Há também, por exemplo, a questão do trânsito. Hotéis, em geral, têm uma exigência de oferecer vagas para os hóspedes menor do que outros empreendimentos. Porque você está falando aí de muito turismo e tal, que está utilizando normalmente transporte, seja transporte público, seja Uber, seja a necessidade de vagas
não são tão exigentes quanto se você está tratando de pessoas que já vivem no local e que estão aí sendo transferidas para habitar em um quarto de hotel. Um médico, por exemplo, que esteja vivendo num quarto de hotel, ele vai ter, muito provavelmente, o carro dele que ele vai estar utilizando para ir trabalhar, e até precisa dessa flexibilização. Mas é importante que, quando se haja uma escolha de um hotel, de um empreendimento hoteleiro, para que haja esse tipo diferenciado de locação, se observe também esse tipo de exigência, que por enquanto as pessoas não estão, né, circulando tanto nas ruas ou tendo tanto afeto, mas quando você começa a colocar carros demais circulando em vias que não havia expectativa, ou pessoas vivendo em ambientes excessivamente pequenos e apertados, que não são criados para esse tipo de ocupação, você pode ter aí outros problemas a longo prazo. Sem prejuízo nisso, né, a notícia é que as prefeituras, enfim, as locações estão sendo feitas pós-vistoria, sim, e que isso está viabilizando, de alguma forma, a continuidade da hotelaria, mesmo nesses tempos de pandemia. Eu queria aproveitar para parabenizar a iniciativa aí do deputado Elber Rezende, que mencionou a existência do projeto de lei que eventualmente vai ser sancionado, né? O projeto de lei 2.185, se sancionado, viria a permitir também a alocação, a requisição administrativa para hospedar mulheres vítimas de violência doméstica. Eu acredito que isso seja um ponto muito importante, em vista do crescimento. E é um benefício duplo, né? Tanto para o hotel, que permite maior ocupação, quanto para essas mulheres, enfim, pessoas que vêm sendo vítimas de violência doméstica. Então, eu acho que todas as iniciativas legislativas, do comércio, enfim, do empreendedorismo estão sendo muito úteis, mas tem que ser observadas aí mínimas exigências urbanísticas e de propriedade, para que não haja uma criação de outros problemas na tentativa de solucionar aí os que existem, infelizmente. Vamos tentar fazer o mesmo. Doutor Marco Navega, doutor Elbert, doutora Marta, doutor André, alguma colocação, alguma pergunta para a doutora Ana Beatriz? Doutor Hamilton, eu queria só fazer uma consideração, talvez não seja uma pergunta, não. Doutora Ana, o que a senhora falou é um negócio que mexe muito com o setor do turismo em todas as frentes. Você ter hoje um booking, um decolar, não interessa o nome, né? Não é a razão da gente estar aqui falando disso. Mas você ter empresas que vendem hospedagem para pessoas de qualquer lugar do planeta, eles ficam fora do radar do turismo, né? Então, as pessoas acabam se dirigindo para a cidade do Rio de Janeiro, para a cidade de São Paulo, vão se hospedar em apartamentos, né? Muitas das vezes, nem o próprio morador daquele condomínio sabe quem é aquele cidadão que está entrando, né, dentro do condomínio, dentro do elevador, não sabe, às vezes, a origem, né? Então, olha como é que é importante, deputado, da gente sentar e a gente conversar sobre isso. Você tem, doutor Elbert, uma comissão de apoio parlamentar invejável. As pessoas que trabalham com o senhor são pessoas que a gente tem um profundo respeito e admiração, porque eles conseguem pegar isso que a doutora Ana falou e colocarem no papel e te auxiliar no teu trabalho parlamentar. Então, acho que isso deve ser levado em consideração, tá, Milton? A gente tem que, de alguma forma, mostrar para essas empresas que fazem essa venda, né, através da internet, que elas têm um compromisso com o setor de turismo, elas precisam informar a origem desse viajante, o destino, quantos dias eles vão ficar na nossa cidade. Não é para proibir nada, é simplesmente para regular, para a gente ter números, dados e fatos, para a gente começar
a defender o setor de turismo de forma melhor. Né? Existem hoje, Elbert, em várias cidades no Brasil e no mundo, pessoas que se especializaram em fazer locação de apartamentos para sublocarem através dessas empresas de tecnologia. Então, acho que valia a pena a gente fazer uma mesa redonda e buscar um entendimento melhor. E eles também, doutora Ana, quem se hospeda hoje nesse tipo de acesso, né, buscando através dos meios eletrônicos, eles também não contribuem para o turismo. Né? Então, nós temos aí, quem vai num hotel, ele contribui aquela parcelazinha pequenininha que é incluída na diária do hoteleiro e que vai para o Convention Bureau trabalhar o destino turístico. Quem se hospeda nesse tipo de plataforma, eles acabam não contribuindo com essa pequena parcela que é solidária ao turismo. Então, a gente trabalha muito, né, pelo lado empresarial e eles acabam ficando fora, né? E hoje é grande, né? Se a gente for pegar aí, doutor Welber, e pegar a quantidade de quartos de hotéis oferecidos, de quartos de imóveis oferecido ao turismo, a cidade do Rio de Janeiro, doutora Ana, a senhora sabe melhor do que eu, ela é campeã, né, de venda de hospedagens desse tipo no Brasil. Né? Então, acho que vale a pena a gente sentar, sim, e trocar umas ideias e contar com a tua ajuda, tá, doutora? É só isso. Eu queria só fazer uma observação. O doutor André Luiz vai falar sobre esse tema, que é um tema pujante. Eu acredito que vai ser muito interessante, é um debate. Eu só queria fazer uma observação que, enquanto os setores de turismo e essas informações mandatórias sempre foram obrigatórias, né? O padrão de informações para o cadastro, acredito que a proteção, não a obrigatoriedade de informar tal tipo de informação para o cadastro, porque, na verdade, está limitado às empresas que estejam cadastradas no turismo. Mas existe aí um fator que talvez não resolva esse tipo de informação, mas que veio a proteger informações e dados pessoais, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor e que se aplica não só ao meio hoteleiro, mas a todas as empresas e todas as pessoas que façam tratamento de dados. Então, talvez não resolva esse problema, mas é algo que está aí que talvez tenha uma melhor proteção para eventuais cidades circulantes. Doutora Ana Beatriz, eu vou tentar fazer uma colocação, não precisa ser uma pergunta necessariamente. Se tiver algum dado já sobre isso, acho difícil, porque é muito recente, né? Mas nós estamos vendo que algumas empresas estão migrando do sistema de ter um andar, ter uma sede para fazer home office e provavelmente vão usar, dependendo da forma que isso for, como eu posso falar, articulada, operacionalizada, poderão usar esses hotéis que, no primeiro momento, a gente entende que estarão com uma baixa ocupação. Esses hotéis, pela experiência da doutora Ana Beatriz, que já está sentindo em termos de negociação, de utilização desses hotéis, o crescimento dele tem sido relativamente alto nesse período para o momento que nós estamos, porque o momento que nós estamos ainda é um momento de muita baixa, né? As pessoas ainda estão, assentando, né? Foram para casa, as empresas estão, algumas devolvendo as suas sedes, então pode ser que já esteja sendo um reflexo na hotelaria. Já tem alguma ideia sobre isso? Eu posso te dizer assim, já houve um aluguel de quartos para pessoas individuais. Eu acredito que essa questão específica de locação para reuniões e tal vai ser sentido agora no momento da abertura, né? Porque, num primeiro momento, o que a demanda era de quartos individuais para a pessoa que não tinha condições de trabalhar em casa ir fazer o seu home office dentro de um quarto de hotel.
Agora, nesse momento, realmente, eu tenho notícia aí de várias empresas e escritórios de advocacias que fecharam empreendimentos. Por exemplo, muitos cariocas que estavam aqui devolveram o seu imóvel pelo menos até o final do ano. E a opção será, se eu precisar fazer uma reunião, eu vou alugar um quarto ou uma sala de reunião em hotel. Ainda não sei te dizer se o número reflete, mas acredito que nas próximas semanas, que a gente vai estar começando aí, quer dizer, já está, mas vai ter continuidade no maior nível de abertura, a gente vai... Espero que tenhamos aí resultados positivos. Não, com certeza, nesse primeiro momento, houve até uma pergunta aqui antes, falando o que nós acreditamos da retomada, e isso é bom frisar aqui, em termos de nivelamento para todo mundo que está acompanhando a gente, que é praticamente unânime. Nós não temos estudos de outros fatos iguais a esse que tem acontecido, uma pandemia fechado fronteiras, nós não temos um similar para fazer, mas hoje é praticamente unânime que o turismo vai voltar aos poucos, num turismo de curta distância, alguns falam de 400 a 600 quilômetros, em seus veículos próprios, indo para hotéis de beleza, hotéis resort, hotéis que você possa fazer desestressar desse momento que foi atual. Então, esse primeiro momento será disso. Será de curta distância, de carro, família, e nós não vamos ter o turismo internacional, o que vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma ocupação talvez um pouco menor, mas eu posso dar um número da CVC. A CVC fez uma pesquisa de previsão das vendas dos pacotes. A CVC tem uma previsão de que vai alcançar, em dezembro de 2020, 50% da venda dos pacotes de 2019 no turismo interno. Então, nós temos que... A hotelaria em si vai ter que trabalhar muito isso para poder fazer essa ocupação. Eu não tenho outra pergunta aqui. Agradeço a doutora Ana Beatriz. Hamilton, Passo só para poder complementar essa questão também que foi colocada, muito bem explanada pela doutora Ana Beatriz, e teve uma abordagem também do meu amigo Marco Navega, sobre a questão do cadastro das pessoas hospedadas por meio de plataforma. Nós também estamos discutindo essa matéria na Alerj. Nós temos um projeto de lei que foi protocolado, mas ele provavelmente chegou a entrar na pauta, ele foi retirado do pauta, não foi votado, não tem nem parecer ainda, mas é o projeto de lei 1316, 1316 de 2019, que institui o cadastro de turistas hospedados via plataforma digital no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Essa discussão está sendo feita na Alerj e está parado nesse momento. Então, o status dele é que ele não tem ainda parecer, mas está sendo feita a discussão, já foi protocolado esse projeto também na Assembleia Legislativa. Só para poder atualizar. Obrigado. Então, agora vou passar ao doutor André Luiz Junqueira, que vai ser, já vi, pelas manifestações. Tudo vai para a questão da hospedagem por aplicativo e hospedagem familiar, né? Nós falamos desse aplicativo, Marco Navega já falou, nosso deputado estadual Elbert Rezende agora acabou de falar. Nós vemos a importância que estamos nesse momento da hospedagem por aplicativo. Eu, já para passar para o meu amigo, especialista da questão, doutor André Luiz Junqueira, vou fazer até vou dar até uma pitada a mais, que eu conversei na quarta-feira com o secretário de Estado de Turismo de Goiás, Fabrício Amaral, que é advogado como a gente, e ele conseguiu, na conversa, na interlocução com o Airbnb, que o Airbnb não fizesse locação no estado de Goiás durante um período de tempo. Então, nós vemos que isso está sendo feito de maneira não legislativa, porque ele também entendeu que era mais rápido fazer pela interlocução. Doutor André, vou deixar então para agora o senhor fazer essa explanação sobre um tema que eu sei que é muito controvertido aqui nas nossas redes.
Bom dia, presidente Hamilton. Bom dia a todos. Espero que meu áudio esteja bom, né, nesse nosso novo normal, né, de casa, e da palestra no auditório da ordem, como seria normal. Mas a vantagem é que nós conseguimos, né, nos encontrar com mais facilidade, né? Cumprimento a doutora Marta pela brilhante palestra, o que ela falou realmente desses pontos trabalhistas, desse novo normal do ponto de vista de segurança para os empregados, né? Algo que todas as empresas, na medida que retomam suas atividades nesse período de risco, né? O risco continua, as pessoas estão voltando ao trabalho, mas o risco continua, porque a economia não aguenta. Então, a economia está voltando, porque sem dinheiro não tem alimento, né? Mas a gente sabe que o risco continua o mesmo, né? E agradeço, aprendi um pouquinho escutando a doutora Marta aqui. Cumprimento também a doutora Ana Beatriz, que é minha irmã de comissão de direito urbanístico e imobiliário, grande especialista nessa área hoteleira já há muitos anos, e nos brindou com algumas discussões. Eu vou falar um outro lado da moeda, que ela falou como que o empreendimento hoteleiro não consegue fazer uma locação, mas numa hospedagem domiciliar eu posso fazer locação normal e faço hospedagem. Olha o impacto de concorrência, mas eu ainda vou chegar nesse ponto. Não quero entrar ainda na polêmica. Deixa eu começar ainda com as apresentações. Cumprimento o doutor Marco, aqui presente. Agradeço muito a presença brindando. É o primeiro evento online, né, Hamilton, da Comissão de Turismo, né, assim, uma grande honra tê-lo aqui, doutor Navega, e o deputado o Elbert também aqui presente, abrilhantando o nosso evento e legitimando, né, esse palco de discussão. Os diversos pontos que eu vou levantar aqui, veja que quando a gente fala de hospedagem via aplicativo e hospedagem domiciliar, nós estamos falando de duas inovações, tá? Duas inovações. Ou notícia velha com roupagem nova, que é o caso da hospedagem domiciliar, tá? E a hospedagem por aplicativo, vamos pensar um pouquinho como que está a situação hoje. Nós estamos numa situação em que as agências de turismo simplesmente não conseguem exercer sua função de forma física. Os guias de turismo também não conseguem exercer suas atividades da forma física, que na verdade é toda a atividade deles. A agência de viagens, algumas até tinham seu site, poderiam utilizar de forma online, podem fazê-lo, isso inclusive, mas muitas estão fora dessa realidade, vão ter que se adaptar, né, a esse novo normal. Agora, o guia de turismo não, né? Tanto que, realmente, eu vi na última hora reclamações aqui nos comentários, e assim, 90% desses comentários são focados no auxílio emergencial para o guia de turismo, né? Porque ele não consegue vetar. Então, vamos ver, antes da gente ver o direito, vamos ver o fato e como que ele impacta nesse setor de turismo. Nós estamos numa situação em que aqueles que entrarão, que vão trabalhar mais rápido, vão conseguir retomar mais rápido, são aqueles que utilizam as plataformas virtuais. São aqueles que negociam as hospedagens de forma virtual. E aí, qual que é o problema disso? Quando a gente fala de hospedagem por aplicativo, a gente não lembra. E aí eu dou exemplo até por exemplo, eu tenho uma agência que é a que me atende, né, atende o meu escritório, aqui na Tijuca, né, na cidade do Rio de Janeiro, uma agência física, que até trabalha online, trabalho, eu tenho o WhatsApp do meu agente, né, eu consigo entrar em contato com ele faz tudo online, não preciso nem vê-lo para poder fazer toda a transação, né? Esse não é quem a gente olha quando a gente fala de hospedagem por aplicativo. A gente pensa no Airbnb, no Booking, Trivago, e todos esses outros que são as OTA, né? Online Traveling Agents, né? Que, de uma forma, ao longo dos anos, nós temos visto realmente eles atuarem muito à margem da política nacional de turismo. À margem por quê? E aí isso, a gente já discutiu isso várias vezes aqui no âmbito da Comissão de Turismo, o presidente Hamilton consegue ratificar isso, de como que os mesmos regramentos para uma agência de turismo eu não tenho
para as agências de turismo online. Tá? E aí, o que eles fazem? Eles negociam tanto hospedagens comuns quanto imóveis, como a doutora Ana bem colocou, um hotel, até por questão de alvará, questão urbanística, não pode ser convertido em uma locação residencial, ele não pode, né? Ele tem esse obstáculo. Agora, eles negociam, essas plataformas negociam também residências, negociam apartamentos, né? Essa situação. O que nós vemos hoje? Nós vamos ver um possível fortalecimento desses meios. E quando vem um fortalecimento desses meios, nós temos o quê? O esmagamento, o enforcamento dos outros. Tá? Que, mesmo que tenham mecanismos online, não tem o investimento como esses têm. E o problema não é o investimento, porque senão, na verdade, eu estou indo contra o capitalismo. Né? Na verdade, quanto mais você investe no seu negócio, maior ele será. Né? Então, qual o problema disso? O problema não é isso. O problema nós temos essas plataformas digitais não tendo que obedecer às mesmas regras que uma agência de turismo presencial, que pode ter até sua plataforma digital, mas ele está inscrito no Cadastur, ele está pagando todos os impostos devidos e por aí vai. E nessas situações, essas agências, a sua grande maioria, essas tradicionais, não negociam unidades residenciais, as hospedagens domiciliares, grande maioria. Né? Então, falando só do fato, nós estamos ainda longe de retomar um estado normal ou satisfatório para a economia de turismo. Estou falando muito de economia, de segmento, depois de falar da parte do direito. E aí, nisso, nós temos os seguintes desafios. E aí eu não sei se nesse diálogo que você citou, presidente Hamilton, Goiás, né, que você mencionou, não me recordo qual o estado, foi antes ou depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, onde o Airbnb também tentou discutir uma proibição de Gramado. Né? Gramado fez uma proibição de que, olha, você não pode fazer negociar, e o Airbnb se rebelou, impugnou isso, conseguiu derrubar, se não me engano, em alguma instância, mas chegou no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal decidiu dessa forma. E aí eu não sei se a postura do Airbnb nessa interlocução foi feita, e acho que a iniciativa política deve ser essa mesmo, tem que pegar o telefone e conversar. Acho que não custa nada, acho que é mais rápido, é mais efetivo, sem dúvida nenhuma, mas eu acharia que seria muito melhor se o Airbnb aceitou antes dessa decisão. Porque depois que o Supremo se pronunciou, aí, sinceramente, eu acho que é fácil o Airbnb, Booking e outros similares não fazerem, porque sabem que vão bater de cara no muro que é o Supremo. Né? E aí, a seguinte, antes de chegar no ponto direito, eu estou falando ainda do fato. Vejam como que esse tipo de atividade ela gera um risco razoável para contágio. É um risco razoável e que a atividade é inerente à atividade do turismo. Por quê? A atividade turística, o que ela tem? Ela tem troca de pessoas, né? As pessoas entram, saem, não é? Rotatividade, isso é a característica do turismo. O que nós temos quando nós vemos uma hospedagem domiciliar? Esse mesmo risco, mas sem ter que atender as regras da Anvisa. O hotel ele tem um monte de regra para atender. A pousada tem um monte de fiscalização. Agora, eu não tenho nenhum aqui no meu apartamento. E eu posso negociar via Airbnb, Booking ou qualquer outro que aceite uma unidade residencial. Veja isso. Então, o que eu estou fazendo aqui desse início? Não sou Nostradamus, não sou profeta, não sei nada disso. Mas o que eu vejo? De um lado, um receio razoável, tanto de hóspedes quanto da comunidade em geral, para esse tipo de hospedagem no pós-pandemia. Tá? É o que eu vejo. Por outro lado, e olhando do ponto de vista econômico,
Os condomínios, como a doutora Ana bem mencionou, o doutor Navega também mencionou. Os condomínios. Todo mundo quebrado, todo mundo falido. Né? Nós estamos vendo isso hoje. Vamos se voltar para a plataforma do Airbnb para poder tentar manter aquele apartamento que ele tem em Ipanema, e ele não tem mais dinheiro para manter, mas ele tem um apartamento grande. Então ele vai começar a alugar via Airbnb. Ah, mas tem risco de pandemia. Eu não quero saber, eu quero o dinheiro. Veja que, claro, estou exagerando, né? Estou dramatizando, que é natural do advogado, né? A gente dramatizar um pouco. Mas isso nós já vemos hoje em dia, né? Hoje em dia a gente já vê isso. O apartamento é meu, vou alugar, ponto final. Você não se intrometa no meu direito de propriedade. Nós vamos ver mais à frente a mesma coisa, mas com um tempero, que é o desespero. É o desespero de uma pessoa que realmente não consegue pagar o custo, não consegue fazer frente ao custo de vida, né? Custo de vida do Rio de Janeiro. Claro que aqui a gente está falando para o Brasil todo, né? Mas o custo de vida no Rio de Janeiro é um absurdo, um absurdo. Você passa para a Zona Sul, já acham que você é rico, né? Mas o proprietário, aquele que tem um apartamento que herdou, ou com todo esforço, conseguiu comprar um apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro, que é o metro quadrado dos mais caros do Brasil, se não for o mais caro, não quer largar essa sua propriedade. Então, antes de vender, o que ele prefere? Vou alugar um quarto, uma cama, uma vaga, né? E por aí vai. E por que eu estou dizendo isso? Do fato é que o direito tem que acompanhar o fato, amigos. E aqui eu passei de breve de síntese, né? O fato que, como nós já vemos e como, com base na lógica, no histórico que a gente já conhece, tentando antever o que vai acontecer, né? E aí, uma situação em que eu tenho potencial nocividade maior para a saúde, a não ser que tenha uma vacina milagrosa aí e resolva tudo. Aí não, né? Mas saúde e dois, essa questão da economia e do acirramento da competição da hospedagem domiciliar versus a hospedagem tradicional, que é uma covardia, tá? Eu não sou contrário a Airbnb, Booking, nenhum aplicativo. Pelo contrário, eu sou a favor de qualquer inovação. Porque todas as inovações, elas são positivas no sentido de que, peraí, eu aproximo as partes para elas poderem produzir, né? Então, o Airbnb é realmente uma genialidade, né? Maravilha, né? Também tudo mais. Mas por que eu sou contrário ao Airbnb e o Uber? Porque eles fazem pegando atalhos. Não vejo o problema de se fazer isso, mas veja, é o mesmo exemplo do Uber, né? O Uber simplesmente não tem todas aquelas regulações que um taxista tem que passar. Ganhou muito porque o preço dele é melhor. Óbvio, se você não tem os mesmos etapas, os mesmos investimentos, o seu preço é óbvio que vai ser menor. E dois, o marketing. O marketing e o atendimento ao cliente, pelo menos no início. Depois ficou igual. Mas no início, marketing, isso, você consegue trabalhar muito bem. O Airbnb, Booking também tem o mesmo. Eu não tenho uma unicidade de hotéis ou de... Temos, claro, organizações, sem dúvida, mas no todo, nós não temos uma união muito forte de todos os meios de hospedagem tradicionais. Nós não temos. Agora, o Airbnb é um. O Booking é um. Né? E é o que nós vemos. Nesse momento, claro, isso é um comentário agora que eu vou fazer, não jurídico. Tá? E outra coisa também que é importante, eu sempre falo isso em todas as palestras que eu dou. Tá? Aqui é a opinião do André Luiz Junqueira. Tá? Eu não estou falando oficialmente pela comissão, senão o presidente vai me apertar o pescoço, e nem pela comissão de turismo, também, porque senão o Hamilton mesmo vai me dar uma bronca. Mas veja que, né, nessa situação, que nós vemos o Booking sendo mais duro e não reduzindo seu comissionamento nesse momento de pandemia. Né? Então, os hotéis cariocas conseguiram negociar com todos os outros, mas o Booking bem mais rígido. Por quê? Porque ele pode. Esse que é o problema. Quanto mais tem espaço, quanto mais faz, ele pode. Mas isso termina prejudicando.
É óbvio que, quando a gente, passando agora para o direito, intervenção estatal para essas atividades econômicas, muitas vezes, é prejudicial. Prejudicial porque o poder público interferir numa atividade que é eminentemente privada, não sabe lidar com o mercado como os próprios empresários, isso eu não tenho dúvida. Mas, ao mesmo tempo, se não houver nenhum tipo de intervenção ou algum parâmetro correto para esses novos entrantes, que já não são tão novos, eles vão simplesmente destruir o mercado de turismo em vez de favorecê-lo. Eles vão se beneficiar em detrimento dos demais e não necessariamente vai beneficiar a política nacional de turismo. Claro que afeta também o consumo, mas de turismo. Então, nesse sentido, qual que é a visão ainda que tenho e mantenho? Que é a seguinte, a hospedagem domiciliar, da forma como ela é válida, ela somente pode ser válida se ela cumprir todos os requisitos de uma hospedagem comum. E aí eu estou dizendo de pagamento de ISS e também de todas as normas de segurança, de saúde e tudo mais. Do contrário, eu vou deixá-los muito à frente da competição. Eu não acho que deva ter uma lei proibindo a hospedagem domiciliar. Não, porque isso vai prejudicar o turismo. Não, não é. Não é para proibir Airbnb, não é para proibir nenhum desses aplicativos, né? Como nós vimos no ano passado, um projeto de lei nefasto, né? Eu acho que esse é o adjetivo mais adequado, que praticamente destruía as locações via aplicativo, né? Não é essa a ideia. Na verdade, é viabilizar, mas garantir que os outros players do mercado também tenham essas condições. Do contrário, se eu não prestar atenção na concorrência, eu vou esmagar os outros, que tanto investiram para isso, né? Eu sempre dou esse exemplo de que, na linha que nós vemos da empresa do Airbnb, estou nomeando porque foram todas declarações públicas da empresa, né, e discussões já travadas no judiciário. No início desse ano, o ministro Salomão, né, do Superior Tribunal de Justiça, chegou a emitir o voto que, no entender dele, o condomínio não poderia proibir uma locação por aplicativo. No entender dele, não. Então, não houve um julgado, né? Terminou, veio a pandemia. Quero ver até a opinião dos ministros após a pandemia, como que será. Mas esse voto veio como uma pedrada. Porque, basicamente, o que o ministro Salomão colocou ali, que é um excelente jurista, um excelente julgador, mas nessa eu tenho que discordar. Porque o que ele falou foi o seguinte: não tem mais a parte hotel, do condotel. Por que você vai investir num condotel? Compra um apartamento e transforma ele numa unidade de hospedagem via Airbnb. Você tem um carro total flex, entendeu? Você pode colocar um ou outro de acordo com a sua vontade. E o respeito à convenção do condomínio, que diz que aquilo é uma residência, né? E nessa parte de hospedagem domiciliar, que é hospedagem, não é locação, não é locação, nunca foi. E aí eu cito o nosso saudoso professor Capanema. Primeira vez que eu falo dessa forma, amigos. Saudoso. Né? Algo que dói muito na gente, né? Membro da nossa comissão e professor de todos nós. É difícil você ver algum advogado que não tenha sido aluno dele, né? Pode não ter sido um aluno na graduação, assistir alguma palestra dele, né? Um professor, e parte do nosso coração que ele tenha nos deixado. E esse era um ponto que participei de alguns eventos com ele, né? Tive a oportunidade de discutir esse tema 3 anos atrás em Brasília, né? Eu estava mediando a mesa, estava o professor Silvio Capanema, o Dr. Rodrigo Carpati, outro amigo lá de São Paulo, e a opinião dele, que nesse caso tem um peso ainda maior, por ele ser um dos coautores da lei do inquilinato, então aí vem a mens legis, né, a interpretação autêntica, é de que esse tipo de locação nunca foi locação de lei do inquilinato. Uma locação com menos de 30 dias,
menos de um aluguel mensal, não é mensal, é baseado em diárias. Isso é hotel, né? E o que nós vemos aqui? Há uma necessidade, sim, da gente colocar um muro nisso, né? Um muro no sentido de temos que equivaler as oportunidades. Assim, se não vou criar esses obstáculos para as hospedagens domiciliares, então tire os obstáculos, então, dos meios tradicionais. Só que a parte de saúde não pode ser retirada. Essa parte, pelo contrário, nós vamos ter mais normas do que antes tínhamos, né? Essa a gente vê a novidade que a doutora Marta falou, a portaria, teremos outras, sem dúvida, teremos outras, né? E aí nós não podemos manter esse ambiente de nocividade, de perigo, no pós-pandemia, né? Porque o que muitos desses especialistas que a gente escuta na TV, né, na área biomédica, falam é que, como é o vírus, ele é mutável. A gente está convivendo com esse vírus no plano mundial há quase 6 meses, sabemos pouco sobre ele. Ou seja, uma situação de total insegurança, né? E ainda ter uma insegurança maior com o tipo de hospedagem que não segue as mesmas regulamentações que as demais, e num ambiente economicamente complicado, onde qualquer pessoa com algum apartamento, e aí não estou dizendo nem proprietário, estou falando do próprio locatário, de repente tem o direito de sublocar, tá? Ou, mesmo sem ter direito, ele subloca mesmo assim, mesmo correndo o risco de uma ação de despejo por descumprimento contratual por parte do seu locador, mas ele, não, eu vou fazer, como acontece, né? Infelizmente, pessoas descumprindo o contrato de locação. São situações em que fazem com que o setor de turismo tenha que temer muito Covid, é o principal inimigo, mas tem que temer também essa organização interna do segmento. E essa organização ela tem que se pautar com o norte tem que ser jurídico. Nós temos uma classificação clara de que isso não é uma locação. Locação por temporada. Não é locação por temporada. Ela é hospedagem. Locação de coisa mais prestação de serviço, né? E já me alongando, mas já para finalizar, é o exemplo que eu dei em Portugal, aqui também no Rio, de que você oferece serviços quando você aluga via Airbnb. Quais são os serviços? Se você aluga para um fim de semana, você não manda o seu hóspede desentupir a privada dele ou trocar a lâmpada dele. Faz isso no Airbnb para ver o que acontece. Entupiu o vaso sanitário dele. Aí ele te liga. Aconteceu isso. Olha, tem aí páginas amarelas aí, procura no Facebook, chama alguém. Faz isso no Airbnb para ver o que acontece. Você não pode fazer isso. Você oferece serviço. E é isso que você vê. Você vê imobiliárias contratando pessoas da área do turismo. Aqueles que estão atuando mais como a locação por temporada, e essa de curtíssima temporada, que é a hospedagem, não são corretores de imóveis. São pessoas do turismo que eu pego emprestado. Por quê? Eu tenho que fazer eu tenho que fazer aquele trabalho que é próprio do turismólogo, que é próprio. Até às vezes o cara da imobiliária faz às vezes o guia de turismo. É um pegando a atividade do outro, né? E isso que fica um caos. E aí, nesse caos, o que nós temos? Pessoas desempregadas. É isso que acontece. Pessoas desempregadas porque nós temos um monstro, Airbnb, Booking, todos esses aí, que não tem como comparar essa minha agência de viagens aqui, que eu utilizo aqui na Tijuca, eles não tem como competir com eles, né? Aí diz, mas é livre mercado, eles têm que ser engolidos. Tem mesmo, amigos? Isso é justo? Então, esses são os pontos que eu quis trazer aqui, tá? Não é algo, eu acho que coloquei até mais perguntas do que respostas, né? Eu já expondo a minha opinião, mas essa aqui é a realidade do setor de turismo. Nós temos que ver, claro, com flexibilidade, novos negócios, novas tecnologias, não podemos gerar barreiras, mas, ao mesmo tempo, temos que equiparar oportunidades e dificuldades. Do contrário, eu vou facilitar enormemente um tipo de atividade. E por que eu vou fazer essa facilitação? Só se eu tiver interesse. Se eu sou acionista deles, aí sim. Não é o caso, se a gente pensar isso de forma ampla, tá? Agradeço o convite,
presidente Hamilton. Para mim foi uma honra participar aqui desse primeiro evento de vocês, e termino se prestando minhas homenagens ao professor Silvio Capanema, né, praticamente tudo que eu sei de direito imobiliário, direito civil, parte de boa-fé objetiva, subjetiva. Sou influenciado por ele. É muito difícil eu não citá-lo em uma palestra, em um texto das nossas atividades, né, e minha homenagem para ele. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, doutor André. Ótima lembrança também. Nós não acabamos não falando do doutor Silvio Capanema, desse jurista, esse amigo, esse professor, né, de todos nós, e que estava conosco lá nas comissões, né, da OAB, sempre, em todos os eventos, sempre deu a sua colaboração da forma mais carinhosa que ele sempre deu. Queria ver se algum dos colegas queria fazer alguma pergunta ao doutor André, que esse é justamente o tema mais picante. Navega, já abriu o microfone, acho que você quer parar, Marcos. Então, Hamilton, esse encontro hoje nosso aqui, cara, se você analisar, ele teria que ser desdobrado em pelo menos 4 encontros diferentes, né? O conteúdo que o André falou, a doutora Marta, a doutora Ana, o Elbert também, são conteúdos diversos, né? E que se a gente for trabalhar, for falar sobre isso, a gente tem que ter um tempo maior para esgotar dúvidas e esgotar sugestões. Concordo contigo, tá, doutor André? Essas plataformas, né, Uber, né, e Airbnb, etc., elas vieram para ficar. Não adianta o nosso amigo empresário, né, ou o cidadão que não está se sentindo satisfeito, querer ir contra isso. Isso é tecnologia, isso é evolução. O que nós temos, sim, que fazer, né, André, é isso que você também sugeriu, trazer eles para a nossa realidade, né? Se existe um mundo aqui que todos os empresários estão sujeitos, né, estão abaixo desse mundo, eles também têm que vir, né? E o que eu vejo, assim, como oportunidade, né? Os hoteleiros, né, os tradicionais, que a hotelaria hoje, você sabe que a maioria é de famílias, né? O número de hotéis no Brasil, e acho que até no mundo, familiares, é muito grande, né? Então, são famílias que se juntaram, que compraram o terreno, que construíram aquele prédio, que tiraram o habite, que pagaram todas as taxas regulares, né, que pagam todas as taxas regulares atualmente, o imposto municipal, estadual, federal. Isso é muito sério, né, doutor André? Então, o Airbnb é uma plataforma no âmbito mundial, feita por jovens, né? Quer dizer, nenhum deles é dono de quarto nenhum, não é dono de hotel nenhum, mas eles tiveram a sabedoria de usar a tecnologia a favor deles, né? Então, esses jovens se reuniram e começaram a oferecer táxi sem ser dono de táxi, quarto de hotel sem ser dono de quarto de hotel, mas eles têm que ser chamados à nossa realidade, né? E aí, doutor André, eu vou finalizar, tá, Milton? Até pelo horário nosso aí, já que já é grande, mas quem legisla é o legislador, né? Então, quem legisla é aquele cidadão que foi eleito para ser vereador, para ser deputado federal e senador. Não adianta nós querermos opinar sobre um universo que nós não participamos. O doutor Elbert, depois, nas considerações dele, deve falar alguma coisa nesse sentido. Quando a gente chega aonde o doutor Elbert senta hoje, ele traz consigo a insatisfação com muitas coisas que ele vê erradas no âmbito do Estado, mas ele tem que sentar na cadeira de um parlamentar e saber associar aquilo que é possível e o que não é possível, né, colocar para discussão dentro de uma Câmara, né? Então, doutor André, o Hamilton lembrou aí na abertura que nós temos, ele teve uma live semana passada com um grande amigo nosso, o doutor Fabrício, que é secretário de turismo lá em Goiás. Ele conseguiu, né, de alguma forma, você vê como que a gente, quando senta na mesa, a gente resolve problemas. Ele conseguiu trazer a discussão do Airbnb com os hotéis, com os centros de convenções na cidade, né, no município de Caldas Novas, e ele conseguiu regular no âmbito do município, doutor. Olha que coisa interessante, né?
essa discussão ela tinha que vir no âmbito nacional, né, de cima para baixo, mas eles conseguiram lá, de alguma forma, regulamentar a atividade no município de Caldas Novas. É uma evolução, mas deveria servir de exemplo para o próprio estado de Goiás e para o próprio Brasil, né, olharem para aquilo com um carinho maior e regular isso definitivamente. Então, o meu apelo, doutor André, que o senhor nunca desanime da tua profissão e da tua jornada, porque nós precisamos de pessoas que queiram contribuir com o segmento. Né? O empresário ele não quer correr de obrigações, nada disso, mas ele quer, sim, que aqueles que estão na Berlinda, né? E eu vou dar de falo para vocês, não é nem Berlinda, porque hoje, se você for pegar Airbnb e Uber, eles já suplantaram os meios tradicionais. Né? Então, acho que está na hora da gente trazer eles para bater um papo e trazer eles a nossa realidade, que cabe a mim, aos senhores, né? E a todos os empresários que estão aí nos assistindo, e até mesmo, doutor André, aos funcionários. Né? Então, a gente não pode nunca se afastar que o empresário hoje, ele além de ser pagador de impostos, ele é pagador de salários. Né? Então, esses funcionários, se esse empresário vier a sucumbir, né, vier a diminuir, ou até mesmo não existir mais, nós vamos perder várias vagas de emprego, como nós estamos assistindo aí desde o começo da pandemia. Então, acho que vale a pena essa nossa luta aí para justificar. E para finalizar, doutor Hamilton, obrigado mais uma vez. Desculpe, né, a gente falar muito aí, mas é um tema recorrente, né, doutor e doutores? E a gente tem que aproveitar esses momentos, né, de muita sabedoria, né, para a gente colocar a nossa insatisfação e ver aquilo que é possível fazer do lado de vocês e principalmente do lado do meu grande amigo, deputado Elvis Rezende, né, que é um cidadão que está emprestando a experiência dele para um setor que é carente disso que a gente está fazendo aqui. Um abraço para todos. Então, já estamos com 1h36, né, da nossa live aqui, então eu queria que cada um fizesse a sua consideração final, se despedisse da forma que entende, deixando seu recado. Vou começar, como todos os bons cavalheiros que somos, vamos começar com as nossas amigas. Doutora Marta Alves, muito obrigado por ter dividido todo. Chegaram algumas mensagens aqui, não vou conseguir agora botar as perguntas, mas talvez façamos outra, ou convidar a senhora novamente para poder estar com a gente aqui. Tem umas perguntas que foram escritas pelo WhatsApp maior. Eu queria só a consideração final, deixasse um recado, e com certeza sempre que o turismo vai voltar. Obrigada, Milton, obrigada pelo convite, obrigada aí pela aula dos colegas, foi muito bom ouvir, realmente é um assunto muito interessante, muito urgente, né? E eu acho que a dica sobre a ótica trabalhista é que os nossos empregadores, os nossos guias, enfim, todo mundo precisa ficar atento a essas alterações, não só legislativas, como também das portarias, porque conforme a gente tem o avanço da doença, enfim, da avaliação e dos tratamentos, essas medidas de segurança vão sendo alteradas, né? Vão sendo atualizadas. Então, é importante sempre estar em contato com um advogado de confiança ou até mesmo com o médico do trabalho, principalmente com o médico do trabalho, para evitar aí um problema tanto com os empregados que precisam, né, trabalhar, mas também precisam ter toda a segurança para isso, quanto também para oferecer essa segurança para os clientes que, enfim, que irão frequentar daqui a pouco esses estabelecimentos. Muito obrigado. Obrigado também pela aula, pela Marta Alves, conselheira efetiva do nosso OAB. Já peço até para mandar um abraço ao nosso presidente, Luciano Bandeira, que tem sido um exemplo de apoio para todas as comissões da OAB, todas as comissões efetivas, as especiais. Nós temos conseguido trabalhar, seja aqui pelo Instagram, pelo Facebook, mas nós estamos conseguindo levar pelo menos uma mensagem, tanto aos advogados como à sociedade. Muito obrigado. Doutora Ana Beatriz Barbosa, suas considerações finais também para todos nós. Muito obrigado por
toda a contribuição que você dispensar esse tempo com a gente. Gente, é um grande prazer estar aqui. Trabalhar com a Comissão de Turismo é uma coisa que realmente é a minha paixão. E eu acho que é um momento de manter ao máximo a ideia de colaboração, né? É importante pensar em novas iniciativas que incentivem a hotelaria. É importante a todos que busquem uma remarcação, renegociação entre pessoas físicas e pousadas e hotéis. Lembrando que são todos aí, muitas vezes, não é um grande empresário, mas empresas familiares que estão aí tocando o negócio. Então, eu acho que é um momento de flexibilização e negociação para que a gente possa fazer um novo normal, talvez melhor do que antes. Agradeço muito. Doutora Ana Beatriz, que está com a gente aqui. Muito obrigado a toda a Comissão de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário também com a gente. Doutor André Luiz Junqueira, vou passar agora para as suas considerações finais. Até achei que ia ter mais perguntas e vamos ficar mais 1 hora falando sobre os aplicativos, não tivemos tanto tempo assim. O que eu posso dizer só para finalizar é agradecer novamente a oportunidade e lembrar a todos que nós ainda estamos longe do normal. Novamente, externo aqui minha preocupação, estamos flexibilizando por conta do desespero da nossa economia, embora o risco à saúde continue o mesmo. E isso é realmente uma loucura, se a gente pensar do ponto de vista individual. Coletivo, nem tanto, porque a economia também fica difícil enforcá-la por mais tempo. Deixo aqui minha crítica, e novamente, eu não, em nome da ordem, se todo o Brasil tivesse tido a coragem de um lockdown mais efetivo, 2 meses atrás, parar tudo durante 1 mês, nós teríamos números menores e talvez, sim, agora a gente pudesse flexibilizar. Nós estamos flexibilizando num cenário ruim, muito ruim. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, embora os números... tudo está sendo feito com alguma razão, de forma a ser pensada, mesmo que se discorde, está sendo feito de forma pensada, e a ideia de que, no momento que se tivesse um número de leitos razoáveis, sem estarem todos ocupados, passou-se a flexibilizar. O problema é que essa doença pega alguns para matar e não pega outros. E a gente não sabe como, né? Então, a gente não pode deixar... O nosso professor Capanema foi vítima dessa maldita doença, outros tiveram, e não foi nada mais do que uma gripe forte, realmente, mas a gente não sabe, e a gente tem que manter essa cautela. E aí é de extrema importância essa questão das portarias de proteção, não só para fugir de uma fiscalização, que certamente agora uma fiscalização, uma multa seria uma pedrada, não há dúvida que tem que atentar a isso, e uma reclamação trabalhista por você não ter um ambiente de trabalho razoável. Mas mais do que isso, tenha todos os cuidados, porque senão você pode matar alguém contaminando, né? Então, faço aqui, finalizando, meu apelo a todos vocês de se protejam o máximo possível, trabalhando ou não, mas se mantenham em segurança, fiquem todos em saúde, é o que desejo também para todos os meus colegas aqui que participaram desse evento. Muito obrigado. Obrigado, doutor André, obrigado por toda a sua contribuição também sobre a aula, obrigado aos 3 colegas da aula. O Marco Navega já fez as considerações finais, quer fazer mais algum adendo, ou já passa o doutor Elbert Rezende? Se eu ia fazer mais 15 minutos de considerações finais, a gente já estava nervoso aqui. Deputado Elbert Rezende, muito obrigado. Quero perguntar para você das considerações finais.
levantando para dar um abraço ao doutor Fabiano, aí em Macaé, também dizendo o seguinte, do belo trabalho da AESA, aqui no Rio de Janeiro, com o doutor Sérgio Coelho, que eu tenho certeza que tem conseguido levar aprendizado, aperfeiçoamento, inovação a todos os advogados do Estado do Rio de Janeiro. Então, a ESA tem sido fundamental nesse momento, com lives também, para cada vez melhorar a capacitação do advogado do Rio de Janeiro e do interior do Estado. Deputado, muito obrigado por estar aqui. Suas considerações. Obrigado, Hamilton. Eu queria também, inicialmente, mandar um grande abraço para o doutor Fabiano Pascoal, presidente da OAB de Macaé, Conceição, Quissamã, Carapebus. Fabiano, um grande parceiro. Bom, eu queria agradecer essa aula que nós tivemos hoje aqui. Foi realmente muito bom, muito enriquecedor. A doutora Marta Alves falando sobre os aspectos trabalhistas do retorno seguro. A doutora Ana Beatriz falando sobre a questão de locação de imóveis. Importante também, deu uma aula para a gente também. E, por fim, o doutor André Luiz Junqueira falando sobre esse polêmico tema de hospedagem por aplicativo, realmente um tema que a gente é importante, como o Marco Navega falou, veio para ficar. Não adianta, a gente vai precisar criar legislação para proteger os hoteleiros, as pessoas que estão nessa situação aí de prejuízo, como a questão do Uber, né? Foi bem citado também o Uber, as pessoas, os taxistas tentando fazer movimento, tentar regular, porque eu acho que a gente não consegue retroceder nesses avanços. Até, como eu falei, nós estamos já trabalhando em cima desse projeto de lei, por exemplo, a 1316, como eu falei, de 2019, que é esse que institui o cadastro dos turistas hospedados por meio de aplicativo no âmbito do nosso Estado. Nós teremos ali o cadastro que é feito pela Secretaria de Polícia Civil, vai ter um link junto com a Secretaria de Polícia Civil, onde nós teremos aí dados tanto do proprietário, o proprietário vai ter que colocar todos os dados, todos os documentos, para ter a questão da segurança também, de onde as pessoas estão se hospedando. Outra questão também é os dados dos hóspedes, da onde vem, para onde vai, a data de chegada, a data de saída, a questão das crianças, protegermos as nossas crianças, teremos também um dado para poder dizer se tem criança menor de 12 anos, enfim, e a confirmação da reserva só vai ser efetivada após esse cadastro. Então, nós estamos aí começando a discutir também, como o doutor falou, o doutor André e como a doutora Marta falou, é o novo normal, né? Vamos colocar também essa cota de avanço da evolução tecnológica também no novo normal. Precisaremos conviver com elas, precisaremos aí criar legislação para diminuir aí a dificuldade e conseguir amenizar. Bom, eu queria, por fim, agradecer pela aula que nós tivemos hoje aqui. Como eu falei, a gente é generalista, a gente acaba legislando sobre tudo, e aqui a gente ouviu de forma mais específica sobre cada tema, nos ajudou bastante, e quero mais uma vez colocar a Comissão de Turismo da Alerj à disposição de todos. Obrigado, doutor Hamilton, obrigado, Marco Navega, obrigado, doutores, pela aula que nós tivemos hoje. Um abraço. Quero agradecer a todo mundo, já encerrar 1h47, quase 1h50, quase 2 horas de live. Botaram aqui que eu quase não falei, eu não preciso, estou falando live todo dia, não preciso estar aqui falando, eu preferi ter uma aula tanto de turismo com o Marco Navega, o deputado Elvis, e uma aula de direito de temas específicos com o doutor André, a doutora Ana Beatriz e a doutora Marta. Muito obrigado. Desejo um bom dia a todo mundo, uma boa tarde, e acompanhe com certeza a Comissão de Turismo da OAB vai fazer mais outras ações como essa. Boa tarde, gente. Obrigado a todos vocês, todo mundo que está aqui com a gente. Até